Vamos lá, Gêmeos. Gêmeos, a carta que eu tirei para vocês aqui do Ganesha, ele fala em reflexão. O que isso quer dizer, né? Que está na hora de vocês avaliarem o que é de verdade esse lado espiritual. Parar de se fazer tanta crítica. Parar e olhar que a vida é muito mais leve, que a gente não é responsável pela vida dos outros, que a gente é responsável pelas nossas escolhas e que o que passou, passou. Vamos olhar para frente, vamos refletir esse lado espiritual que está muito forte para o geminiano. Parar de se criticar, eu acho que esse é um ponto muito importante, tá? Vamos lá ver o que sai para vocês esse mês. Primeira carta, carta da sacerdotisa, indica o quê? Oportunidades, mais reservados, mais quietos, né? Não querendo falar muito. Carta da sacerdotisa também fala que muitos podem estar estudando algo, né? Pode ser coisas até ligadas ao próprio lado espiritual mesmo. Então é um momento de vocês de reavaliar. Na questão do meio em que vocês vivem, ele mostra uma desestrutura. Muitos de vocês podem estar tendo problema com os irmãos. E ele fala muito dessa questão assim, como eu vou me comunicar? Como eu vou colocar as coisas que são importantes para mim? Então, na verdade, a carta que aparece aqui na filosofia de vida, ele fala que é um momento de tomada de decisão. É uma nova filosofia de vida. Gente, ninguém é vítima, ninguém é o coitado do acaso. As coisas, elas são consequências das nossas escolhas e do que nós fizemos na vida da gente. Então, ele fala assim, olha, essas oportunidades vão vir no profissional, de maior responsabilidade, e eles falam aqui, né, que muitos de vocês estão pensando em relacionamentos mais isolados, sem comunicação, mas é como se vocês intuíssem que é um relacionamento que não vai dar certo, né? Então ele fala assim, sem comunicação com os pares, com os parceiros, tanto pode ser profissional como pessoal. Eles mostram dinheiro, que é um momento em que vai ter possibilidade de ganho. Ele fala assim, retorno às fontes, né? Então quando ele diz isso, ele fala, apesar da frustração, de vocês se sentirem presos, impedidos, cheios de conflitos, é o momento de rever esses valores. Agradecer pelo que tem, deixar o que não é sua responsabilidade e entender que vai voltar a fluir esta questão, né? A gente fala assim, a espiritualidade não faz nada por acaso, né? Então ela coloca para que a gente pare e reflita. Por isso que a carta chama-se reflexão. Qual é o meu papel? O que exatamente eu quero para mim? Ele mostra na casa da comunicação papéis, contratos, né? Muita ansiedade, muita inquietação. É como se vocês estivessem desestruturados na fala e agora vocês vão perceber uma melhora. Então, sabe assim, cuidado com o que fala, a forma como você se coloca, porque eles mostram muito estresse no lar, na casa, e aí às vezes a gente pode ser muito duro nas palavras desnecessariamente. É um momento de tirar a lição de tudo isso que acontece. Outra vez ele fala, olha, autoestima abalada, pensamento que não para, é como se o mental tivesse muito desestruturado e não dá sossego, né? E ele fala, o momento que vocês estão conseguindo atrair para vocês tudo o que vocês querem, inclusive uma nova parceria. Ele fala assim, um bom momento de relacionamento com filhos, boas possibilidades com parceiros, com romances, né? Pode ser que vocês parem para avaliar o
o que foi, qual foi o meu papel nesses relacionamentos que eu tive. Porque a carta da temperança ela é uma carta de cura, de compreensão, de entendimento. E o que está por baixo dela é exatamente a desestrutura da torre. E como o eremita sai aqui na casa do outro, eu diria que não está tendo comunicação nesse relacionamento, que é muito importante que haja essa comunicação. Ele fala muita indecisão ainda, um novo impulso no lado profissional, novas possibilidades profissionais, se sentindo assim mais estruturado no dia a dia. Quando a gente fala assim, a coragem de agir, vocês estão se sentindo enfraquecidos. Mas no dia a dia ele mostra que vocês vão perceber essa nova vitalidade. É como se vocês estivessem mais quietos, se sentindo mais enfraquecidos e vão perceber essa vitalidade chegando. Na casa do outro, o eremita fala de avaliação, de coisas a longo prazo, de uma nova estrutura emocional, de deixar para trás o que não te serve mais. Por isso é muito importante toda essa reflexão. Momento de ter prazer nas relações e nas associações. E como filosofia de vida, ele fala, um momento importante de decisão, de tomada de decisão, porque vocês estão muito, eu diria assim, é muito importante esse olhar para a espiritualidade, porque vocês estão muito desestruturados nesse eixo. E esse eixo é exatamente onde a espiritualidade traz as coisas para a gente refletir melhor, entender os porquês, né? E aí ele fala, 2 caminhos, maiores possibilidades. É como se vocês tivessem a coragem de olhar internamente tudo que me aflige psicologicamente. Esse é um olhar difícil? É, mas é um olhar que cura. E aí ele mostra uma nova filosofia de vida, com maior liberdade, uma transformação para não sofrer mais, inovação. A espiritualidade traz para vocês um novo olhar para a vida. Um início novo, ideias novas, que vocês já pressentem no inconsciente, mas ele ainda está por baixo dessa decisão. Muitos podem estar buscando, assim, vou ou não vou viajar, vou ou não vou para o exterior, vou ou não vou entrar numa causa na justiça. Por isso que ele fala, momento de parar e refletir o objetivo. Oportunidades profissionais chegando, apesar da desilusão, apesar da luta interior, momento de evolução. É como se tivesse tudo pronto e chegando a hora. Momento em que uma figura feminina é muito importante aqui, entre as amizades, curas emocionais, o dinheiro chegando para vocês. Isso a gente fala mais a médio e longo prazo, e vocês se sentindo presos em função de não ter o dinheiro, mas ele fala, tá para liberar, então é como se tivesse tudo pronto para sair. É só uma questão de vocês refletirem e renascerem. Os geminianos, esse mês, eles vão renascer. Entender que os conflitos são possíveis e, é assim, o não me conformo não adianta, gente. Para a espiritualidade, eu não aceito, eu não me conformo, é olhar a realidade. Qual é a realidade? É essa? Então vamos fazer algo diferente aqui para poder fazer diferente a nossa história. Oportunidades profissionais chegando importantes para vocês aqui. Se unindo a pessoas, buscando novos grupos, não ficar tão isolado. Se divertir mais, levar a coisa mais leve, parar de tanto sofrimento e levar a coisa mais leve. E ele fala assim, o fazer concessões para o outro, principalmente para os irmãos, está incomodando muito. Outra vez ele mostra, apego ao passado é o que está trazendo todo esse estresse. Então, gente, é refletir e liberar, é fazer a limpeza interna. Sucesso, então muitos de vocês vão ou ter filho, para quem quer ter filho, ou um novo romance, para quem está buscando romance. E no trabalho é o fluir.
sabe? Deixar as oportunidades chegarem, que elas estão chegando aí para vocês. Se colocar, se jogar nas situações, sabe? Não querer controlar tanto, não querer ficar tão fechado, se abrir um pouco com maior confiança, né, na espiritualidade. Toda essa aflição psicológica é uma abertura de consciência. Ele está dizendo que é muito importante vocês entenderem o papel mental, o quanto está atrapalhando a vida de vocês. Maior criatividade nessa nova filosofia de vida, agir de uma forma mais leve, mais solta, deixar fluir, e ele fala, buscar o sonho, buscar o que eu estou querendo para mim, realização, crescimento, novas possibilidades. Então, assim, refletir e ver o que eu sou responsável e o que não é da minha responsabilidade. Parar de se criticar, gente. Isso é muito importante, geminiano. Colocar, olha, definir limites, né? Muitas vezes a gente deixa o outro invadir o nosso espaço e isso incomoda. Então ele fala assim, definir limites é muito importante para que vocês possam florescer. Existe um medo, é o medo de se comunicar, é o medo de falar. Esse mês está tão favorável a falar, a dizer, e ele diz assim, preste atenção que o mais importante é a minha intenção. Qual é a minha intenção nesse momento? As coisas vão acontecer, ele confirma um novo romance, uma nova pessoa entrando na vida de vocês, um final de sofrimento, final de preocupações com relação a trabalho, ao dia a dia, ter um olhar melhor para esses relacionamentos que se vão, né? E ele fala, a busca da consciência é entender e insistir nisso, não fingir que não está acontecendo nada, entender qual é o seu papel sem se criticar e usar esse lado masculino de ir e fazer acontecer, não ficar esperando do outro a solução. Algo novo chegando, criação, ele fala em papéis, contratos, o cuidado de si, o seu sonho, o que você gostaria para a sua vida. E aí ele mostra, olha, o frutificar. Então a espiritualidade está trazendo novos frutos. Depois de toda essa confusão, todo esse lado mais difícil, agora é a hora que vocês vão perceber novas possibilidades. Mas é muito importante se reestruturar mentalmente. A questão está muito forte no mental. Essa abertura de consciência e não se criticar tanto. E não ter tanto medo. Porque existe aqui uma falta de coragem, né, no agir. Então vamos ver a nossa última carta aqui de aconselhamento do mês. Aí ele fala aqui, olha, qualquer conflito é o início da solução. Um bom mês para vocês. Me vi velho, sentado na beira do rio, chorando se eu fosse menino, o tempo que eu ia ter. Me lembrando do amor que eu tive lá em casa, na vida, na rua, na estrada, e que eu dava tudo pra rever.